Olá! Quando a gente pensa na recuperação de um AVC, o que vem à cabeça? Geralmente, a imagem da pessoa voltando a andar, a falar. E claro, isso é uma vitória gigante. Mas e quando a parte física parece estar melhorando, só que a vida do dia a dia, a rotina, simplesmente não engrena? Hoje, a gente vai jogar uma luz justamente nesses desafios que não se veem, mas que fazem uma diferença enorme na vida de quem se recupera e de toda a família. Pois é, essa pergunta aqui é o centro de tudo. É a angústia que muitas famílias sentem. Ver a pessoa querida ali, com força, conseguindo se mover, mas com uma dificuldade enorme para fazer coisas que antes eram automáticas. É sobre esse buraco entre o que se vê por fora e o que se sente por dentro que a gente vai conversar hoje. Então, vamos começar pelo começo, por essa tal recuperação invisível. A gente vai entender melhor essa diferença entre a melhora física, que todo mundo aplaude, e aqueles desafios internos que só quem está vivendo a situação sente na pele. Olha que interessante esse contraste. De um lado, a recuperação visível. A pessoa voltou a andar, a falar, são marcos importantíssimos, sem dúvida. Mas do outro lado, tem o que a gente não enxerga: a dificuldade de se concentrar, os esquecimentos, a complicação para planejar uma tarefa simples. É exatamente aí que a batalha pela autonomia de verdade continua. E é super normal que esses sentimentos apareçam, sabe? A família olha e pensa: puxa, será que é desatenção? Falta de esforço? Isso pode criar um desgaste emocional gigante para todo mundo. Mas a verdade é que o que está acontecendo é muito mais complexo. A questão não é comportamental, é cerebral. Para entender isso, a gente precisa olhar para a raiz do problema. Não é uma questão de comportamento, como eu disse, mas sim de neurologia. O cérebro está literalmente passando por um processo intenso e super complexo de se reorganizar. E essa frase aqui é a chave para mudar toda a nossa perspectiva. Não é preguiça, não é má vontade. É um órgão incrível, o cérebro, tentando achar novos caminhos, novas rotas para fazer coisas que ele sempre fez. É uma verdadeira obra de reconstrução interna acontecendo. O nome técnico para isso tudo é mudanças cognitivas. Porque o AVC não afeta só a parte motora do cérebro. Aquelas redes que a gente usa para ter foco, para lembrar o que acabou de fazer, para organizar os passos de uma tarefa, elas também podem ter sido atingidas. Esse é um exemplo perfeito, o tal do planejamento do movimento. Pensa só, a pessoa pode ter toda a força na mão para abrir um pote, mas o cérebro se atrapalha na hora de mandar a sequência de comandos. Pegue o pote, firme a mão, gire a tampa. A força está lá, o hardware está funcionando, mas o software que dá os comandos, esse precisa de um ajuste. Tá, então qual é a saída? Como é que se reconstrói essa autonomia? A resposta está numa abordagem que olha além do físico e se concentra na vida real, na prática. É exatamente aqui que entra a terapia ocupacional, ou TO. O terapeuta ocupacional não olha só para o diagnóstico no papel, ele olha para a vida da pessoa. A abordagem é super prática. É treinar o cérebro a se reconectar com as tarefas do dia a dia, criando estratégias feitas sob medida para devolver a independência, seja para cozinhar, para trabalhar, para se cuidar. E o processo tem uma lógica bem clara. Primeiro, se avalia em detalhes onde a autonomia está pegando mais. Depois, o trabalho foca em treinar o planejamento cerebral. E, por fim, o mais legal, criar novas estratégias. Essa ideia de limpar os trilhos é uma metáfora ótima. É como criar atalhos e ferramentas para ajudar o cérebro a fazer as coisas de um jeito mais fluido, sem tantos obstáculos. E a ciência que prova que tudo isso é possível tem nome: é a neuroplasticidade. Ela mostra que o nosso cérebro não é uma coisa fixa. Ele tem uma capacidade incrível de criar novas conexões, de reaprender. Mas, para isso acontecer, ele precisa do estímulo certo, do jeito certo e no tempo certo. Tem que ser um trabalho personalizado. E agora que a gente sabe que o cérebro pode mudar, chegamos na parte mais importante: a ação. Sabendo disso, fica claro que é totalmente possível reescrever o futuro depois de um AVC. O foco precisa estar na reabilitação cognitiva. Então, fica a pergunta: se tem alguém na família que passou por um AVC e mesmo com a melhora física, a vida ainda não parece normal, qual é o próximo passo? Ficar esperando achando que uma hora vai melhorar sozinho geralmente não é o melhor caminho. E aqui está o ponto-chave. Agir cedo faz toda a diferença. Identificar e começar a trabalhar essas dificuldades cognitivas o quanto antes pode mudar, de verdade, o resultado final da reabilitação e a qualidade de vida dessa pessoa lá na frente. E talvez a mensagem mais poderosa de todas seja esta: essa jornada de recuperação é difícil, é cheia de desafios.
E ninguém precisa, nem deve passar por isso sem ajuda. Tanto o paciente quanto a família não têm que carregar esse peso sozinhos. Buscar a ajuda de um especialista não é fraqueza, é um ato de coragem. Para quem está em Brasília e região, o Instituto Inclusio trabalha exatamente com essa missão. A proposta deles é ser um parceiro, é construir um novo futuro junto com a família. O convite é para uma conversa, para entender cada história e, a partir daí, desenhar o melhor caminho para recuperar não só o movimento, mas a vida como um todo.